Bom, pessoal, na aula passada a gente fez aquela breve revisão, introdução dos conceitos fundamentais de probabilidade que a gente vai estar usando na segunda parte da disciplina. E aí a gente falou que por que a gente precisava aquilo? Porque no momento a gente vai estar tentando estimar determinados estados, determinadas coisas, e essa estimativa ela vai ser baseada em informações sensoriais. Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer é exatamente falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de sensores que a gente encontra, que a gente vai utilizar e quais os tipos de informação, qual que é uma classificação, como é que a gente consegue agrupar esses sensores, como é que a gente consegue combinar as informações desses sensores. A gente vai dar uma visão bem geral, sobre tudo associado a essa parte sensorial de coleta de dados ali. Então, para deixar mais claro, se a gente for relembrar o nosso, o nosso loop inicial, né, que a gente está seguindo, na primeira parte da disciplina, a gente falou sobre esses dois, essa parte da direita. Então, a gente falou da parte de planejamento e da parte de controle, assumindo que a gente, por exemplo, conhece o ambiente, a gente sabe a posição do nosso robô, certo? A gente começou a usar um pouquinho de percepção quando a gente trabalhou com as técnicas reativas. Então, no caso dos campos potenciais, foi feito, né, aquela navegação reativa, em que basicamente a gente ia percebendo o ambiente e fazendo a própria navegação. Já agora, na segunda metade, a gente vai estressar um pouco mais essa parte da percepção, que a gente vai começar a falar hoje, né? E a gente começou a falar também na aula passada, quando a gente disse de probabilidade. Então, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre percepção, algumas propriedades, algumas características, para nas próximas aulas a gente efetivamente entrar na parte da modelagem, né, da criação de um mapa do nosso ambiente e, finalmente, na parte de localização. E aí a gente, então, vai fechar esse nosso loop de o que a gente teria que ter, né, essas 4 caixinhas fundamentais aí, para a gente ter um robô totalmente autônomo, certo? Então, para a gente começar a falar dessa parte de percepção, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? A gente está trabalhando numa área, né, a robótica, que tem uma relação muito grande com a inteligência artificial, como a gente já falou, né? A grande diferença é que, no nosso caso, os nossos agentes, os nossos robôs, eles estão interagindo com o mundo real, com o mundo físico. E a gente vai precisar observar esse ambiente e interpretar ele de alguma forma. Então, coloquei aqui dois problemas clássicos que a gente pode chamar da IA, né, e algum talvez mais voltado para a parte da robótica ali. E eu queria saber a opinião de vocês. Qual que vocês acham que é o problema mais difícil? É a gente conseguir fazer um jogo perfeito de xadrez? Ou é a gente conseguir lidar com coisas tão inesperadas como é o caso desse vídeo, né? E aqui eu destaco que parece que essa situação aqui não foi nada autônomo, não foi nada automático. Na verdade, o caminhão ele freou, foi o motorista do caminhão que realmente teve um reflexo muito rápido ali quando a criança começa a atravessar a rua, né? Então, o que vocês acham? Será que tem algum que é mais difícil do que o outro? É a mesma dificuldade? O que vocês acham aí? Alô, tá me ouvindo? Sim. Não sei, depende do tamanho do espaço de busca, não. Então, mas aqui, qual que é o espaço de busca, será, de cada lado? Do xadrez, nem vou saber calcular ali, mas o. É, cara, a probabilidade Gigantesco, é né? gigantesco. O do caminhão é a mesma coisa, mas ali você tem um intervalo contínuo, né? Se o cara. Não sei, se cai um cocô de passarinho no vidro dele ali e computa um estado que ele não vai conseguir frear. Aí, não sei. Pois é, esse é um bom argumento, né? Mas então você está falando que só memória e tempo de processamento que vai ser suficiente? Será que do lado. E se o sensor, você falou, se tiver uma sujeira, alguma coisa na frente do sensor,
Será que ele É conseguiria um outro detectar aquela estado. pessoa? Você pode tentar é, melhorar a qualidade da sua medição, né? Pedindo várias opiniões sobre a qualidade do que está chegando ali. Pois é, Mas será que nunca vai ele ser teria certo. tempo de É uma fazer isso estimativa. ali e Não, meter o pé no freio? foi reativo ali, cara, eu acho. Pois é, alguém tem alguma outra opinião? Acho que algum é mais difícil que o outro, não sei. Eu acho que também tem o fato do tabuleiro de xadrez ser estático, né? Então, assim, por mais que ele tenha milhares e milhares, né? Milhões e milhões, aliás, de opções, você sempre pode calcular assim, se tiver o próximo passo, pode ser esse, né? Você pode sempre calcular um próximo estado. Agora, do caminhão, você não tem como é que fala essa informação? Então isso aqui, gente, é só para a gente voltar lá naquelas definições que a gente fez no início da disciplina, em que a gente falou toda aquela caracterização de o ambiente, ele é estático, ele é dinâmico, ele é completamente observável, ele é parcialmente observável. Então a gente tem dois problemas que são problemas difíceis, certo? A gente tem algumas características que às vezes parecem facilitar um em relação ao outro. Então, no caso do xadrez, a gente tem um ambiente que ele é completamente observável. A gente sabe todo o estado de tudo ali naquele ambiente. O que certamente não é o caso nesse problema nosso da direita. Né? A gente não sabe nada que está acontecendo ali. O caminhão, sem ter uma informação do sensor, ele não sabe que tem uma criança passando aqui por trás, né? O ambiente é estático ou é dinâmico? Então a mesma coisa, né? Esse ambiente ele é totalmente estático, né? E sem nenhum tipo de incerteza. Mas, como a gente falou, se a gente for tentar fazer algum tipo de deliberação em cima desses todos possíveis estados, a gente vai gastar muito tempo, muita memória fazendo esse tipo de análise. Entretanto, aqui no caso da direita, a gente tem um ambiente que é completamente dinâmico, a gente vai ter muita incerteza associada. Será que aquilo que o sensor observou é realmente uma criança? Eu preciso frear? E o que a gente viu é que é tão dinâmico o ambiente que essa decisão a gente não tem muito tempo para tomar ela, certo? Então a gente começa a ter que reagir. Só que, como vocês já viram no caso simples, né, daqueles planejamentos, nem sempre a reatividade é, a melhor solução, né? Vai nos dar a melhor solução aí. Então, não quero dizer que nenhum nem outro, né, é o mais difícil, cada um vai ter as suas particularidades, mas é claro que o que a gente entende, né, e aí vou puxar a sardinha para o nosso lado, é que realmente atuar no mundo real é um dos grandes desafios da robótica por tudo que a gente tem envolvido ali, que a gente não tem controle e que a gente também não consegue observar completamente, certo? Gabriel queria falar alguma coisa? Só comentar que tem uma menininha que foge pelo mato aqui que eu acho que ninguém acha ela mais. Na hora que achou que o caminhão ia ser. Ah, antes, né? Passou ali Ela. aquela ali. Então, assim, isso aqui de novo, gente, é só para a gente refletir, né? Conseguir identificar as diferentes situações, as diferentes coisas que a gente vai precisar aí. E aí, relembrando, né, também o que a gente falou lá no nosso início da disciplina, quando a gente fala de um agente inteligente, todos eles têm essa parte de precisar conhecer o ambiente, tomar uma decisão e atuar de alguma forma. E no nosso caso da robótica, os nossos robôs, eles estão fazendo isso no mundo real. Então, essa parte de percepção e a parte de atuação, como a gente falou na aula passada, a gente vai estar modelando isso aqui de uma forma probabilística. Por quê? Tanto a percepção quanto a atuação, elas vão possuir incertezas inerentes ali. E a gente precisa, de alguma forma, representar e tratar isso da melhor maneira possível para os nossos robôs se comportarem da forma que a gente deseja, né? Então,
relembrando tudo que a gente já mencionou aí. Então, na parte aqui, da parte de sensores que a gente vai estar falando hoje, a ideia é justamente que a gente sabe que quanto mais informação eu tenho do ambiente, provavelmente eu vou conseguir tomar melhores decisões. E é claro que quando a gente fez aquela comparação dos paradigmas reativos e deliberativos, e como é o caso do xadrez que a gente acabou de falar aqui também, não adianta a gente conhecer todos os estados, ter um modelo 100% completo do nosso ambiente. Até porque se a gente tiver isso, a gente não vai conseguir percorrer todas as opções ali para tomar a melhor decisão. E às vezes a gente quer tomar uma decisão muito rápido, certo? Então a gente vai ter diferentes sensores que vão nos ajudar em diferentes tarefas para fazer diferentes coisas. Então, quando a gente vai escolher um conjunto de sensores para montar o nosso robô, a gente não pode falar de, coloca um laser, coloca uma câmera, coloca um sonar. Não. Tudo vai depender de qual que é a tarefa que o meu robô quer desempenhar. Dependendo da tarefa, um sensor ou outro sensor vai ser o mais adequado. É claro que a gente tem alguns sensores muito conhecidos e tradicionais que são utilizados numa ampla, gama de aplicações. E outra coisa, bem do mundo real que a gente vai ter aí, é que a gente vai ter sensores equivalentes, que vão retornar informações semelhantes e que eles vão ter qualidades diferentes também. Então, e algumas outras características, Então, outra coisa que vai ser muito importante no nosso caso é a gente ter também a noção de o quanto a gente tem disponível para gastar naquilo ali, Então, sabendo que quando a gente vai ter sensores mais baratos, eles vão ter uma qualidade menor. Às vezes, eles vão ter um peso e um tamanho maior que não vão ser, que não vão atender algumas restrições do nosso sistema, Então, os primeiros lasers, vamos dizer assim, eles eram muito pesados, a gente não conseguia embarcar isso num drone, certo? Então, hoje em dia, a gente já tem lasers de tamanho menor, mas que vão ser muito mais caros também, certo? Então, a gente sempre vai ter que estar trabalhando com isso. Sensores de menor qualidade vão introduzir uma incerteza maior também no nosso sistema. Então, a gente começou a ver essa parte toda probabilística aí, certo? Então, a gente vai começar falando sobre uma classificação, como que a gente pode categorizar esses diferentes sensores, que a gente vai poder utilizar e vai poder embarcar nos nossos sistemas ali. Primeira coisa que a gente usa para classificar os nossos sensores é responder aquela pergunta ali: que tipo de informação que aquele sensor vai me fornecer, vai conseguir observar em relação ao meu sistema? Se a informação que ele retorna é relativa ao próprio sistema, ao robô, é uma coisa interna, é uma coisa própria do robô, a gente vai falar que eles são sensores proprioceptivos. Já se eles estiverem medindo grandezas, algum tipo de informação, valores, que são externos ao meu sistema, ou seja, pertencem ao ambiente, a gente fala que esses sensores, eles são sensores esteroceptivos. Então, alguns exemplos que a gente pode dar aqui de cada um desses sensores, Por exemplo, sensores proprioceptivos. São sensores que vão me dar a velocidade do motor, vão me dar a orientação, talvez a carga da bateria. Já sensores estereoceptivos, que vão ser muito usados para a gente entender o ambiente ali, vão ser sensores que vão retornar, por exemplo, a distância para objetos. Então, vocês já utilizaram um sensor nesse sentido. Sensores que vão estar relacionados, por exemplo, para medir a intensidade da luz e qualquer outro tipo de informação que é relevante no contexto do ambiente, certo? Outro tipo de categorização que a gente pode utilizar tem a ver com como o meu robô vai fazer
essa determinada medição, certo? Então, nós vamos ter, de novo, dois tipos de sensores. Sensores que a gente chama de passivos. Sensores passivos são aqueles em que eles simplesmente captam, né, recebem ali a energia vinda do ambiente, e essa própria energia é o tipo de informação, o tipo de valor que ele vai retornar para o nosso sistema, certo? Já no caso de sensores ativos, são aqueles que efetivamente eles atuam no ambiente para conseguir medir alguma grandeza, certo? Então eles emitem a própria energia, geralmente eles vão verificar como que essa energia se relaciona ali no ambiente e efetivamente vão retornar algum valor ali, certo? Sensores passivos, geralmente eles possuem um desempenho um pouco menor, justamente porque eles estão completamente dependentes do ambiente. Eles não têm nada próprio deles para conseguir ajudar nesse tipo de medição, certo? Já sensores ativos, né? Como eles que controlam como a medição vai ser feita, eles tendem a possuir um desempenho um pouco melhor, mas a gente tem que tomar cuidado que, dependendo dessa energia que é emitida, isso pode ter alguma influência no ambiente, que pode não ser desejada. Então, se a gente for olhar aqui, né, alguns exemplos de sensores, sensores passivos. As próprias câmeras que a gente utiliza são sensores passivos. Por quê? Elas funcionam captando uma luz que foi emitida ali por algum emissor de luz. Essa luz é refletida no ambiente e a câmera ela vai fazer esse tipo de medição ali, certo? Bússolas que vão medir o campo magnético da Terra, os próprios bumpers ali, né, que só servem para quando tem um choque, eles vão sentir isso. E nós temos sensores ativos, como é o caso dos lasers, dos radares ali, que emitem uma energia e medem o resultado. E é claro que, considerando essa classificação, a gente consegue, dentro dessa categorização, separar, né, e adicionar determinadas características a respeito de vários sensores ali, certo? Então, por exemplo, né, sensores táteis ali. Então, se a gente estiver considerando um bumper, né, um switch de contato ali, são sensores estereoceptivos, né, que eles estão medindo alguma coisa do ambiente, que tem um obstáculo ali naquela região. Mas são sensores passivos. A gente também pode ter outros tipos de sensores táteis, né, ou mais genericamente de detecção de contato, que vão ser ativos, né, que vão, por exemplo, considerar alguma informação óptica. Nós temos sensores ali associados ao motor, às rodas dos nossos veículos, né? Então, se alguma coisa, o motor e a roda está no meu robô, todas essas categorias aqui são sensores proprioceptivos, mas eles podem ser passivos também, podem ser ativos, né? Sensores que vão medir a orientação, né? O heading ali do meu robô. Dependendo de como eu estou fazendo essa medição, eu posso, né, ser um sensor estereoceptivo ou proprioceptivo, né? No caso aqui, os dois são passivos, né? Também. Nós podemos ter sensores mais gerais ali, né, como GPS, né, alguma coisa para me dar uma informação do ambiente, né? Então são todos estereoceptivos, geralmente ativos também, né? Sensores que medem distância, né, o range. Se eu estou medindo distância, eu estou medindo distância para alguma coisa que está no ambiente. São estereoceptivos. Geralmente o que a gente vai ter, né? A gente falou lasers, né? Radares, sensores ultrassônicos, né? São sonares, né? A gente tem sonares, radares, sensores ultrassônicos. São sensores ativos, né? A gente vai falar um pouquinho mais deles ali. E, por exemplo, sensores visuais, né? Que são estereoceptivos passivos, né? Como câmeras ali que a gente tem. Então, aqui é só uma categorização
bem geral sobre os principais sensores associado às duas categorias que a gente falou, né? O que ele está medindo, né? Uma informação relativa ao quê? Ao sistema ou ao ambiente? E como que ele faz essa medição? É uma medição ativa ou passiva? Agora a gente vai falar sobre alguns desses sensores para a gente entender o funcionamento e qual que é a aplicação desses sensores dentro dos nossos sistemas. O primeiro sensor que a gente vai começar falando são os encoders. Esses encoders, então, são sensores, né, ou estão colocados ali principalmente sobre a roda ou no eixo do motor. E a ideia é que eles vão voltar, né, a velocidade de giro da roda ou a velocidade do motor, mas geralmente a gente vai estar considerando a rotação do eixo da roda. Justamente porque aquela velocidade ali é que vai me interessar, por exemplo, quando eu estiver trabalhando com a nossa cinemática. Lembra que a gente manda as velocidades para as rodas. Só que, como a gente já falou, nem sempre a velocidade que eu vou mandar é a velocidade que efetivamente vai estar sendo exercida pela roda. Então, a gente vai utilizar os encoders exatamente para a gente ter essa estimativa, essa medição de qual que é a velocidade da roda em um determinado momento. Porque, como a gente viu, se eu sei a velocidade da roda, a gente consegue, por exemplo, estimar a movimentação do nosso robô pelo modelo cinemático, certo? Então, os nossos encoders, né, a gente vai poder medir ou a velocidade ou a posição da roda, a gente vai falar desses tipos aqui. E é claro que dependendo do grau de resolução que a gente vai ter desses encoders, e a gente vai ver um exemplo, a gente vai ter uma estimativa melhor ou pior dessa velocidade. E como vocês devem esperar, né, entender, quanto pior a minha estimativa da velocidade, ou seja, quanto mais longe ela está da velocidade real, pior vai ser a minha estimativa de como o meu robô está se deslocando. Considerando essas duas informações, então, que a gente vai poder adquirir dos encoders, a gente consegue classificar eles em dois tipos básicos. Os encoders que são absolutos, ou seja, em qualquer momento eu consigo saber exatamente qual que é a posição daquele eixo ali, né? Qual que é a rotação daquele eixo. E os encoders relativos ou incrementais, justamente porque para eu saber a posição do eixo em um determinado momento, eu não consigo. Eu consigo fazer essa estimativa de maneira incremental, ou seja, de maneira relativa a uma posição inicial. Para a gente entender um pouquinho melhor, né, como que funciona isso, geralmente os nossos encoders, eles são baseados em discos, sendo que o encoder absoluto, ele vai ter um disco que ele é todo codificado. Então, se eu fizer uma medição aqui, né, dessas faixas desse disco, em qualquer momento, dependendo da codificação, eu sei exatamente qual que é, e esses discos, eles ficam fixos em relação ao eixo, né, que a gente está querendo medir ali. Eu consigo saber exatamente qual que é a posição. Mas como a gente vê, né, a resolução desse disco em relação a esse é muito menor. Ou seja, esse disco aqui me dá uma informação com uma incerteza maior. E que isso pode ser um problema. Então, esses discos aqui, né, são geralmente usados quando a gente quer saber de maneira certeira ali, né, com um grau de incerteza, qual que é a posição do eixo. Na maioria das vezes, a gente vai estar trabalhando com encoders relativos, em que tudo o que eu quero saber é uma estimativa da velocidade, da taxa de variação da rotação daquele eixo ali. Então, basicamente, o que eu preciso saber é se eu estou lendo determinado valor ou não daquele disco. Por quê? Se a gente for olhar aqui, então, nesse vídeo, né,
fazendo essa estimativa usando um encoder relativo, que é basicamente, olha lá, como se fosse um disco colorido ou um disco que tem furos, né? Mas são furos que não é uma codificação, não. É um furo só igual, né? Em todos os lados. E tudo que a gente consegue medir é se eu estou vendo um furo, né? Dependendo do sensor aqui nessa posição, ou se eu não estou vendo um furo, certo? E aí, a partir dessa estimativa de ver o furo ou não, a gente consegue saber que, olha, a taxa com que eu consigo ver furos é tanta. Então, isso é relativo também à velocidade de rotação daquele eixo ali. No caso aqui, a gente tem dois discos que não são discos codificados, mas quando a gente tem aqueles discos ali, a gente consegue também estimar para qual lado está sendo feito esse giro. E aquilo ali chama-se quadratura, certo? Então vocês podem olhar um pouquinho mais sobre essa questão dos encoders ali. Então, como eu falei, geralmente a gente vai estar trabalhando com um encoder relativo que nos volta uma velocidade. E a partir, por que a gente precisa desses encoders? Porque a partir dessas velocidades em que a gente consegue medir a velocidade da roda, a gente consegue fazer o que a gente chama de odometria. O que é odometria? É uma estimativa do deslocamento do meu robô, dado a velocidade que eu estou medindo nas rodas. Então, por exemplo, você já viu que num carro, num veículo normal, a gente tem o odômetro que me fala o quanto aquele carro se deslocou, certo? Mas a gente não sabe qual que é esse deslocamento em relação ao mundo. Então a ideia, né, nesse tipo de localização que a gente tem, é uma localização que ela chama de dead reckoning. E a gente vai falar mais dessa localização quando a gente for falar de localização. Quando a gente fala de dead reckoning, a gente está falando de uma estimativa de localização que é baseada na integração das velocidades. Então, se eu tenho a medição das velocidades ali, eu posso aplicar o modelo cinemático. E lembra que o modelo cinemático é, dada a posição, as velocidades da roda, eu consigo estimar qual que é a variação, né, da posição do meu robô. Então, dado essa velocidade obtida a partir de um encoder, que está medindo cada uma das velocidades separadas ali, a gente consegue fazer a estimativa em x e y e da orientação. Simplesmente fazendo uma integração daquele estado. Ou seja, então, digamos que o meu estado x, ele é exatamente, né, esse vetor x, ele tem o x, o y e o θ. Eu sei então que aquela configuração no tempo t mais 1 vai ser igual à configuração no tempo t, mas a função que exatamente mapeia, né, o comportamento do meu sistema naquele estado t, recebendo aquela determinada entrada de controle ou a própria velocidade, que eu já estou medindo ali, multiplicado pelo tempo, certo? Então, isso aqui é uma integração simples. A odometria, né, essa localização de dead reckoning, ela nos dá uma localização relativa. Por quê? Quando eu inicio o meu robô, a gente vai assumir que a gente está numa configuração x, y, θ qualquer, arbitrária, que a gente determina naquele momento ali. E é claro que o deslocamento vai ser relativo a essa posição inicial, certo? E como vocês já devem estar pensando, tá, mas e se a roda simplesmente estiver derrapando? Aquilo ali vai entrar na minha integração como se fosse um deslocamento. Por isso que lá na primeira parte da nossa disciplina, quando a gente falou da locomoção, a gente assumiu que o deslocamento, né, todo o giro da roda era totalmente transformado em deslocamento para o robô.
Agora a gente vai começar a ver que isso não é verdade. E a gente tem que ter algum tipo de tratar, certo? Mas geralmente, o que a gente vai assumir? Que o diâmetro, né, que a separação das rodas ali são constantes, não se modificam, e que a superfície ela é plana e rígida. Porque se ela não for plana nem rígida ali, né, tiver imperfeições, né, a gente vai ver que essa integração ela também vai ter problemas, né? Vocês conseguem pensar aí possíveis problemas que a gente pode ter se tiver a superfície não for plana, rígida, né, a separação das rodas não for a mesma? O que a gente pode ter aí, né, de problema? Então, alguns exemplos bem simples, né? A gente pode ter casos de deslizamento, de derrapagem, né? Superfícies irregulares vão atrapalhar muito a precisão do encoder, né? Porque ele vai estar falando uma velocidade que às vezes é por causa da imperfeição do, do terreno, né? Imperfeições do terreno. Tudo isso aqui vai impactar na forma mais simples que a gente tem de estimar a posição de um robô. Então, até o momento, a nossa estimativa do robô ela era perfeita. A gente pode, no simulador, simplesmente falar: eu quero a posição do meu robô. E o simulador vai me retornar isso. Agora, no mundo real, o tipo de localização mais simples que a gente tem é essa localização baseada em odometria. Mas, como a gente já falou, ela é cheia de problemas, né? E por isso que a gente vai precisar de uma abordagem probabilística. Então, só para ilustrar esses problemas, né? Aqui a gente tem só um exemplo simples de uma localização sendo calculada pela odometria, única e simplesmente. Então, aqui é o ambiente real e aqui o que o robô fez dentro desse ambiente. Já nesse lado aqui, é o robô simplesmente pegando as informações do laser e usando a posição que ele usou, que ele calculou baseado na odometria, certo? Então, a odometria fala que ele está num certo lugar. Mas, dado toda a simplificação que a gente fez dos modelos, né? A própria incerteza do sensor. Então, como a gente viu, o sensor ele tem uma determinada resolução. Isso já é uma simplificação do mundo real. Então, introduz um pouquinho de ruído. As rodas, tudo isso, né? O motor vai introduzindo incerteza. E o que a gente vê é que se a gente fizer uma localização simples, né? A gente passa a ter muita dificuldade ali, certo? Então a gente vai trabalhar com isso, a gente vai tratar isso mais na parte de localização. Um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente está falando de odometria e de localização é referente à orientação. Por quê? Um pequeno erro na orientação do nosso robô vai gerar um erro muito grande de deslocamento conforme ele se desloca. Então, um sensor muito importante que a gente tem são sensores de orientação, né? Então, geralmente uma bússola, né, que a gente chama, ou um magnetômetro, que são sensores que podem, né? A gente vai falar de dois sensores que nos dão a orientação. Esses sensores de orientação são sensores estereoceptivos, né? Que medem algo do mundo, que é basicamente o quê? A força e a direção do campo magnético da Terra, né? Na determinada posição localmente aonde o robô está, né? Onde o sensor está. Isso aqui, então, é um valor absoluto em relação ao sistema, né, de coordenadas da Terra, baseado no campo magnético da Terra ali. E a gente vai poder medir, né, um ângulo de... A gente precisa considerar um ângulo de declinação mais a direção magnética. Então, isso aqui, né, representa as linhas de declinação. Dependendo, então, de onde o seu robô vai ser utilizado, a gente vai precisar considerar diferentes valores ali, certo? É claro que a gente faz esse valor medido no referencial do sensor
a gente precisa fazer todas as transformações que a gente já viu. E, claro que se a gente tiver alguma anomalia magnética, né? Um armário de ferro muito grande, né? Alguma coisa eletromagnética muito grande ali perto do sensor, isso vai influenciar o campo magnético naquele local e pode atrapalhar toda a estimativa de orientação do meu robô, certo? Então, para a gente tentar melhorar esses outros sensores, né? Sensores muito utilizados também são sensores que a gente chama de sensores inerciais. O que esses sensores inerciais, né, como o próprio nome diz ali, medem para a gente? Então, eles vão medir exatamente os efeitos de que alguma força atuando ali em cima do nosso corpo, do nosso robô, né, do nosso corpo rígido ali, modificou o estado inercial atual dele ali. Então, fez ele girar, fez ele andar para frente, né? Colocou alguma velocidade, alguma aceleração ali nele. Então, basicamente, a gente tem dois sensores inerciais que a gente vai utilizar nos nossos robôs. Os giroscópios, que vão medir uma velocidade angular em torno de algum eixo, certo? E aí a gente consegue inferir a orientação fazendo a integração desses ângulos, né? Então aqui a gente está medindo uma velocidade angular. Se eu quero saber o ângulo que o robô girou, eu vou integrar essa velocidade angular e eu vou ter uma estimativa de orientação. É claro que, como a gente viu, essa integração ela também vai sofrer de um bias. O que é isso? Ela não é perfeita. Então, toda vez que a gente vai integrando, a gente vai acumulando um errinho. E aí vai chegar num determinado momento que a orientação que a gente está estimando, ela já está toda perdida também, certo? Outros sensores inerciais que a gente vai medir, que vai utilizar, são os acelerômetros, que são, né, como o próprio nome diz, sensores que medem a aceleração em um determinado eixo. Então, se eu tenho um corpo rígido aqui e eu acelero ele, eu consigo medir essa aceleração. E aí, um fato que a gente tem, né, bem intuitivo para a gente ver, é que se eu deixar um acelerômetro parado em cima de uma mesa, a gente vai conseguir medir a aceleração da gravidade, que é exatamente a gente está caindo constantemente, né, sendo atraído ali para a Terra. Então, né, um acelerômetro medindo com um único eixo, né, apontado para a Terra e parado sobre uma mesa, vai medir um valor ali de 9,8, né, aproximadamente metros por segundo ao quadrado. E aí a gente pode usar essas duas informações para a gente também fazer estimativas de posição. E aí, esses sensores geralmente são colocados no que a gente chama ali de uma unidade de medição inercial, que geralmente vai ser formada por giroscópios que vão medir a velocidade angular nos três eixos, acelerômetros que vão medir a aceleração nos três eixos e magnetômetros que vão medir, né, o campo magnético nos três eixos ali. E aí, a unidade de medição inercial, ela geralmente integra o que a gente chama ali de um sistema de navegação inercial, que é justamente quando a gente faz, né, a gente pega os giroscópios e os acelerômetros ali e faz uma integração, né, e as transformações ali, para a gente estimar a velocidade. A partir da velocidade, a gente pode ter uma velocidade, uma estimativa inicial para a velocidade e para a posição, e a gente vai fazendo as integrações necessárias ali para a gente estimar onde o nosso robô está, certo? E aí, como a gente viu, a gente também depende da orientação, a gente vai usar a informação do magnetômetro também junto com toda essa informação. Então, geralmente, a gente vai ouvir falar muito das IMUs, né? Que são essas unidades de medição, né?
inerciais, que é basicamente o que a gente coloca no nosso robô para nos auxiliar a estimar o estado dele ali, né? Tanto a aceleração, velocidade, quanto a posição. E aí a gente tem que entender que essas IMUs, elas são formadas por outros sensores ali que retornam diferentes coisas, certo? Isso aqui é como se a gente estivesse fazendo uma odometria um pouco mais avançada, né? É uma odometria inercial, né? Enquanto a odometria de verdade é baseada só na informação dos encoders, né? Das velocidades das rodas ali. Certo, gente? Então, alguns sensores muito importantes e fundamentais que a gente tem. Outra categoria de sensores importantíssima que a gente vai estar utilizando são os sensores, né? Principalmente estereoceptivos aqui, sensores que a gente chama de range sensors. O que esses range sensors medem para a gente? Um range, uma distância, né, para alguma coisa. Então, os principais sensores que a gente vai ter, né, são os sonares, né, sensores ultrassônicos ali, os lasers, câmeras time of flight e luz estruturada, né, que são os principais sensores e as principais formas que a gente tem para conseguir medir distâncias no nosso ambiente ali. E a gente vai falar rapidinho sobre cada um deles aqui, né? Então, os range sensors ali, em sua grande maioria, são sensores que a gente chama de time of flight. O que esses sensores retornam para a gente, né? Como que eles funcionam? São sensores ativos, em que, na maioria das vezes, eles vão emitir uma onda, né? Como a gente tem ali no caso de lasers e câmeras, né? E o que a gente vai fazer a partir da velocidade de propagação da onda, que é conhecida, a gente vai medir qual que é o tempo em que essa onda leva para ser refletida no ambiente e medida novamente pelo nosso sensor, certo? E a partir disso, né, tendo a velocidade ali, a gente consegue medir o tempo que levou para a onda ir, né, para essa energia ir até uma determinada posição e retornar, né? Então a gente vai ter que ter aqui um sensor para ematir e um sensor para medir essa volta. E aí a gente tem esse round trip e a gente divide a velocidade por 2, né, para ter a distância aqui que ele percorreu em um determinado tempo, certo? No caso dos sensores ultrassônicos, é emitida uma onda sonora, certo? Que a gente tem ali, né, numa determinada frequência, e geralmente essa onda, né, os ultrassons são os sensores mais antigos, vamos dizer assim, que começaram a ser utilizados, mais fundamentais, básicos. Eles têm uma incerteza muito grande pela própria característica de propagação da onda, né? Que é um cone de propagação, né, que a gente vai ter. E geralmente a gente vai utilizar esses sensores quando a gente precisa de informação muito próxima, né? Assim, a gente não quer medir alguma coisa que está muito longe. Então, eles são ideais quando a gente está falando ali de distâncias de 12 a 5 metros, né? A gente consegue usar sem muita dificuldade um sensor ultrassônico. Vocês podem utilizar no Copilha, no exemplo que eu coloquei junto da aula sobre os bug algorithms lá, eu coloquei um robozinho fazendo, né, circulando o obstáculo usando o sonar do robô, né? Só para a gente ter esse exemplo também. Os sensores lasers, eles também funcionam pelo mesmo princípio, né? A ideia é que eles vão emitir uma luz, né, infravermelha ali, e vão fazer essa medição. Então, o sensor laser, né, geralmente chamado ali de LiDAR, né, Light Detection and Ranging, são muito usados porque eles possuem uma precisão bem superior à precisão dos sonares que a gente utiliza e uma resolução muito maior. Então, se a gente for verificar aqui, né, no Pioneer, que é até o que a gente usa nos nossos exemplos,
cada um desses sonarzinhos que a gente está vendo aqui amarelo, ele vai retornar uma informação de distância, certo? Então aqui a gente tem 8, né? Se eu não estou enganado, se eu lembro bem. Então a gente vai ter 8 informações de distância. Já nos lasers, como vocês viram, a gente consegue retornar até, por exemplo, 128 medições, né? Então, no caso do laser, é um sensor time of flight, pode ser feita a medição do tempo, né, de que a luz foi refletir num determinado lugar e voltou. Geralmente, sensores que fazem a medição pelo tempo são sensores muito caros. Então, geralmente, grande parte dos sensores fazem a medição considerando a diferença de fase. O que é isso? Eles vão ter um sensor também, né, para emitir essa luz e para detectar o retorno. E quando esse retorno voltar, eles vão saber que teve uma diferença ali na fase do que foi emitido e na fase do que foi refletido. E fazendo a diferença dessa fase, é possível estimar o que aconteceu, né? Qual que foi essa distância ali, certo? E aí, no nosso caso, né, a gente tem um feixe de luz e diferente do sonar, em que a gente tem, por exemplo, 8 sonares emitindo, né, separadamente cada onda sonora e fazendo a medição. No caso do laser, na maioria das vezes, a gente vai ter um único emissor de laser, né, que emite um único feixe de luz ali, e a gente vai ter um espelho, né, que vai rotacionando, e a partir dessa rotação, que é conhecida, a gente consegue, né, girar aquele feixe de luz no nosso ambiente e retornar a medição exatamente, né, para cada um daquelas posições ali. Então, as principais vantagens, né, como eu falei, é uma precisão muito maior em relação à distância que a gente está medindo e uma resolução também muito maior de pontos, né, do que a gente tem. Desvantagens que a gente tem é preço e peso. Coloquei um alerta aqui, justamente porque isso o desenvolvimento tecnológico nessa área é muito grande. Então, a gente tinha sensores que custavam dezenas de milhares de dólares aí há 10 anos atrás, e atualmente você consegue comprar um sensor de boa qualidade por $1.000, $2.000 aí. É um valorzinho ainda um pouco alto. Você consegue comprar lasers um pouco mais barato, mas que já começam a ser um outro tipo de laser de categoria menor, né? E da mesma forma, né, nós tínhamos sensores que eram muito pesados e não podiam ser colocados, por exemplo, em veículos aéreos. Mas que, com o desenvolvimento, a gente também já tem sensores bem menores, muito mais leves e que, consequentemente, se forem mais leves e menores, vão ser mais caros. Como a gente vê aqui, esse laser, ele retorna uma leitura no plano em que o feixe está sendo emitido. Então, né, os pontos que a gente vai pegar são pontos que estão num plano, né? São pontos bidimensionais ali. Mas a gente também pode ter lasers que vão voltar para a gente informações tridimensionais. Então aqui coloquei 2 exemplos dos principais, né, das principais fabricantes que a gente tem de lasers atualmente, né? A gente tem a SICK, que é até o sensor que tem em cima do... Ah, não, né? A gente não, trocou. Né? Então tem a SICK, que era um dos principais sensores que a gente utilizava anteriormente. Isso aqui pesava muito, uns 3 quilos, sei lá quantos, 4 quilos que pesava esse laser aqui. E atualmente, né, até o sensor que a gente está usando na simulação, o sensor da Rokuyo, que é um sensorzinho bem mais leve, que deve pesar 100 gramas, né, atualmente. Então, a gente vê que avançou bastante. E já a principal fabricante de lasers tridimensionais conhecidos, né, existem outras atualmente, a gente pode falar da Velodyne. Então, esse, né, foi o primeiro sensor tridimensional que ela fez. Era um sensor muito grande, né, principalmente para carros autônomos, né, para poder pegar toda a informação tridimensional do ambiente. E até atualmente a gente tem lasers tridimensionais
que podem ser embarcados no veículo aéreo também, né? E aí, só relembrando, né, no caso de um sensor tridimensional laser, tudo isso branco que a gente está vendo aqui são pontinhos que foram medidas a distância, né, no espaço tridimensional. Então, a ideia é que a gente consegue medir em vários planos, né, aquela informação de distância também, certo? Então, são sensores muito utilizados e importantes que a gente tem atualmente. Dentro da categoria de sensores de distância, nós também temos as câmeras time of flight, que são câmeras diferentes da câmera que a gente está pensando, né? Uma câmera de celular simples, assim, que volta uma imagem, né? Então, nas câmeras time of flight, a gente tem um par de sensores, muito parecido com o laser, né? Em que, de novo, a gente vai ter um sensor, né, que é responsável por emitir uma luz infravermelha ali, que vai refletir no ambiente, vai retornar e vai ser medida essa distância, né, que a gente tem ali. Então, ela é muito popular porque, diferente dos lasers, né, que tem uma qualidade muito maior, a gente consegue encontrar isso até em câmeras de celular atualmente, né? Então, elas são muito usadas para fazer o efeito de bokeh, né, para dar aquela ideia de profundidade também, quando você não tem muita profundidade de campo, para fazer um mapeamento tridimensional, para fazer reconhecimento facial, né? São várias coisas aí que são usadas para medir a distância e retornar essa informação. É claro, né, que até assim como alguns lasers inicialmente tinham problema, né, alguns ainda podem ter problema, né? Quando a gente está falando de trabalhar com luz infravermelha, né, a gente pode ter problema com a própria reflexão dessa luz no ambiente. Então, a luz do sol, dependendo do sensor, a maioria dos sensores atualmente já pode ser usado, né? Laser já pode ser usado externamente, mas o sol atrapalhava antes, né? Objetos reflexivos. Então, muitas vezes a gente tem problema com o laser não detectar portas de vidro, justamente por causa dessa interferência no ambiente. Então, seria muito mais adequado você usar um sonar para detectar uma porta de vidro. Ou até mesmo outras câmeras que também estão emitindo informações infravermelho ali, pode ser um problema. E aí, aqui, né, para a gente concluir essa parte de range sensors, vale a pena sempre destacar também que o Kinect, e aqui é o primeiro Kinect, né, aquele que era meio triangular, assim, um pouquinho, muita gente acha, né, ou achava que esse sensor, ele era um sensor time of flight, mas na verdade ele não é. Os Kinects atuais, eles são time of flight, certo? Esse Kinect aqui, anteriormente, ele usava uma técnica, né, para fazer essa medição de distância, que é chamada de luz estruturada. Então, você podia até ver, né, você consegue ver a luz que está sendo emitida infravermelho, se você tiver uma câmera com visão noturna, né, esse tipo de coisa, você consegue tranquilamente ver como que é essa projeção, né? Então, por que é chamado de luz estruturada? Exatamente porque é emitido um padrão de luz pré-definido, né, que são vários pontinhos espalhados de maneira aleatória. Claro que não é aleatória, né, como eu falei, é um padrão pré-definido ali. E a ideia é que essa luz vai ser refletida no ambiente, o sensor, né, infravermelho vai detectar essa informação e pela deformação desse padrão, ele consegue fazer a inferência das distâncias ali, certo? Então, também é uma forma muito, muito legal, muito interessante de fazer essas medições. Tranquilo? Então, essa era a primeira versão do Kinect, fazia esse tipo de medição. E, de novo, né, a gente tinha problema de usar esse Kinect especificamente do lado de fora, porque podia ter muita interferência se tivesse sol batendo direto nele e tudo.
podia dar algum problema ali, certo? E já que a gente está falando de câmeras, a gente pode falar exatamente de um dos principais sensores que a gente consegue utilizar nos nossos sistemas, que é exatamente câmeras, né? Informações visuais ali, tradicionais, né? Então, vale a pena a gente falar que a visão, né, nossa visão humana, é um dos principais sentidos que a gente tem. Justamente porque, com uma única visão de alguma coisa, a gente consegue pegar uma quantidade enorme de informação e inferir um monte de coisa de uma vez só, certo? E por que não colocar, né, capacitar os nossos robôs também com isso? Então, além de dar uma informação enorme para a gente, elas são muito utilizadas porque a gente pode botar uma webcam que é super barata, super pequena, num robô, certo? E que vai retornar uma qualidade excelente para o que a gente precisa ali. E por que não, né? A gente usar isso. E aí, dentro desse campo, né, visual, a gente destaca toda a parte de visão computacional, né, que é a área responsável, né, que estuda essa parte de como interpretar os dados, né, visuais adquiridos ali por uma câmera. E aí, dentro da visão computacional, a gente tem várias áreas de estudo, né, toda a parte de classificação, segmentação, reconhecimento, rastreamento, né, rotular, reconstrução, entendimento, uma infinidade de áreas que trabalham com características específicas retornadas, né, dentro das nossas imagens aí também, certo? Então, coisas que a gente consegue fazer usando informação visual. Uma delas, o próprio cálculo de distância. Só que com uma única imagem, só tirei uma foto, a gente não consegue fazer essa inferência de distância, certo? Justamente porque, usando o modelo de projeção de uma imagem, aí você pode lembrar lá daqueles modelos projetivos da física, né? Um ponto na imagem, ele na verdade ele pode corresponder a uma linha, né? Infinitos pontos ali no mundo real, né? Então, formas que a gente tem para fazer isso. Se a gente variar o foco, fazendo essa variação de foco, a gente pode tentar também fazer uma estimativa, né? As formas mais tradicionais que a gente vai usar é a gente juntar duas câmeras, né? A gente tem o que a gente chama de um par estéreo, que são duas câmeras, e aí vocês podem associar com uma coisa muito conhecida nossa, né? Que tem duas câmeras também fazendo essa medição. E a partir de duas câmeras, né? Pela diferença na projeção, né, das imagens ali, a gente consegue associar aquele ponto a uma determinada distância na nossa cena. Mas e se a gente só tiver uma câmera? A gente pode colocar aquela câmera em movimento. Então a gente tem o que a gente chama ali de structure from motion, né? Estrutura a partir do movimento. Que é justamente o quê? Eu tirar várias fotos, né? Eu ter várias imagens de uma determinada do nosso ambiente ali, e a gente vai fazer basicamente, né, a grosso modo, o que é feito quando a gente está considerando um par estéreo, que é entre pares de imagens, a gente vai tentar fazer associações, né, pontos correspondentes ali, e fazer a estimativa daqueles pontos ali, certo? E a partir disso, então, se a gente tiver uma única câmera, a gente consegue fazer ali, né, fazendo exatamente o modelo projetivo, né, que a gente viu. A gente consegue tentar dar uma adiantada aqui, fazer a estimativa da distância de todos os pontos que foram adquiridos ali, né? É claro que é uma técnica geralmente custosa. E aí, só para fazer um alerta também, né? Atualmente, né, tradicionalmente, a gente não consegue inferir profundidade com uma única imagem. Mas atualmente tem muita gente fazendo pesquisa com aprendizado de máquina, né, usando deep learning aí, para inferir profundidade dado uma única imagem, certo? Então, são
temas de pesquisa que a gente tem. Então, medir distância é sempre uma coisa importante, né? Outra coisa que a gente consegue fazer com as imagens é fazer a inferência de movimento. Eu consegui identificar e caracterizar movimentos aparentes nessas nossas imagens, né? Então, uma estratégia muito conhecida, né, é o fluxo óptico, né, ou optical flow ali, que a gente tem. Que é exatamente essa sensação em que, quando a gente vê uma imagem, por exemplo, você vê uma imagem simplesmente aproximando de alguma coisa ou virando de lado, automaticamente a gente consegue ter essa noção de que a minha câmera fez esse movimento nessa direção, naquela outra direção. E aí a gente pegar também essa intuição que a gente já tem e transferir para os computadores, né? E aí, só para ficar claro aqui, olha, quando a gente vê aqui, a setinha indica a direção de movimento, né? Então, quando a minha câmera está se deslocando aqui, a gente vê que, olha, está tendo esse deslocamento aqui na minha imagem, né? Quando o carro faz um desvio ali, né, lateral, é intuitivo para a gente saber que está tendo um deslocamento aqui, né, nesse sentido. Então, é a gente fazer, né? Isso aqui é uma representação de optical flow que a gente tem, justamente porque, a partir dessa informação, né, de optical flow, uma das coisas que a gente consegue é fazer o que a gente chama de odometria visual. Se eu consigo medir o deslocamento que eu estou tendo ali entre frames, a gente consegue integrar isso no tempo e saber qual que foi o deslocamento relativo total. Então, isso é uma outra técnica que a gente pode utilizar. E aí, é claro que, de maneira geral, a gente pode usar informações visuais para fazer diferentes tipos de segmentação, rastreio, né? Identificação, várias coisas ali baseadas nas nossas informações. Certo, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre esses sensores específicos que a gente falou aqui? Algum comentário? Alô, Douglas. Opa! Rapidinho, tem algum tipo de sensor de visão, câmera, no geral, que ela é como se fosse uma câmera estéreo, mas na verdade são múltiplas, como se fossem as células no fundo do olho, à disposição em formato de concha, que pega os raios em diferentes ângulos ou não? Na verdade, a câmera normal, né? E aí eu não entrei aqui em detalhes na formação da imagem. Você quase que poderia entender que é como se fossem as nossas células do olho, né? O sensor que efetivamente transforma a informação, né, a luz que está sendo refletida em informação, ele é um sensor quase similar ao nosso fundo de olho, né? Que consegue fazer essa transformação aí. Entendi, mas no geral eles são retos ou eles têm alguma curvatura? Olha, eu acho que na maioria das vezes eles são retos, né? Assim, sem a curvatura do olho, né? Do globo ocular mesmo. Entendi. Acho que é mais por facilidade de construção, né? Construção. É porque eu fiquei imaginando a questão da reconstrução tridimensional usando a câmera estéreo, mas utilizando um sensor só. Mas só um comentário. Sim, não, seria interessante. Eu acho que deve ser muito difícil de construir um sensor assim, né? Entendi. Vai ver por isso que o pessoal não investiu ainda, ou investiu e não. O ganho era pequeno, né? Uhum. Mais algum comentário, gente? Então, beleza. Então, opa, pode falar. Tem algumas técnicas que tentam integrar vários sensores, né, para corrigir erros, né? Sim. Então, a gente vai entrar nisso agora, certo? Então, falei aqui desses sensores, e uma das coisas, né, que eu mencionei bastante é que os sensores, por melhor qualidade que sejam, eles têm alguma incerteza associada. Então, é importante a gente entender e categorizar, né, representar ali qual é o tipo de erro que o nosso sistema tem para a gente conseguir tratar ele da maneira adequada. Então, nós vamos ter dois tipos fundamentais: erros determinísticos ou sistemáticos, né? Que eles acontecem ali
é um erro repetitivo, né, que vai afetar todas as medidas de maneira igual, né? Então é determinístico. Eu sei que aquele erro vai acontecer daquele jeito em toda medição que eu fizer. Então, se eu sei isso, basta eu calibrar o sistema para tentar minimizar o impacto desse erro. E a gente tem erros não determinísticos, são erros aleatórios, ou seja, é um erro que, por causa de alguma coisa que aconteceu no sensor, no ambiente, aquela leitura específica, ela voltou com alguma informação que não tem nada a ver com o que era a leitura real. Então, a nossa solução é o sistema, de alguma forma, ele tem que estar próprio ali, prontamente implementado alguma coisa ali para tratar, para minimizar o impacto desses erros. É claro que a gente não consegue eliminar completamente, porque é um erro aleatório, assim, né? Pode acontecer algum outro depois diferente, né? Dentro desses erros determinísticos e não determinísticos, né? A gente pode falar de duas propriedades fundamentais dos sensores, que é a acurácia do sensor e a precisão do sensor, que muitas vezes isso acaba confundindo, né? A gente fala precisão e acurácia como se a gente estivesse falando da mesma coisa. E é muito importante esse conceito. Então, quando a gente fala de acurácia, a gente está falando de o quão perto da medida real aquele valor está. Então, um sensor que, vamos dizer que o que eu queria medir é exatamente o centro do meu alvo aqui, certo? Se o meu sensor volta valores muito próximos ao valor que eu queria medir, que é o centro aqui do meu alvo, ele tem uma acurácia alta. Agora, se ele volta valores que estão muito longe do que eu gostaria de medir, são valores são sensores que têm uma acurácia baixa. Geralmente, a acurácia está associada a erros sistemáticos, a erros determinísticos, em que eu consigo medir qual que é o erro, né, a distância para as medidas, né, para as leituras que aquele sistema sempre, né, que aquele sensor sempre está me retornando. E aí a gente pode tentar fazer uma calibração para minimizar esse erro aí. Já a precisão tem a ver com a dispersão das medidas. Ou seja, ele volta valores que, dentro de um raio ali, de um domínio qualquer, são muito próximos, né? A média é muito pequena, é muito próxima, ou não, são erros que cada hora me volta um valor que está distante de um valor que eu não sei, né? Que geralmente estão associados a erros aleatórios. Então aqui, né, só para exemplificar bastante, eu posso ter uma precisão muito alta, ou seja, o meu sensor, que tem uma precisão alta, ele volta valores para aquela mesma leitura que são muito próximos. Só que se eu tiver uma acurácia básica, aqueles valores podem, apesar de sempre voltar sistematicamente a mesma coisa, né, eles estão muito longe do real, né? E já eu posso ter um sensor que ele tem, né, uma precisão alta e uma acurácia alta, volta exatamente o que eu gostaria todas as vezes que eu estou medindo, né? E quando é baixo, é um sensor que é ruim demais, né? Que ele não volta nem o que eu queria, nem nunca, né? É um problema ali. Então, a gente vai estar encontrando e trabalhando com sensores que estão nesse range aqui, né? Que vão ter acurácia alta ou baixa, né? E precisão alta ou baixa ali. É claro que a nossa diagonal, né? Ela sempre tende a vir para cá, quanto mais caro é o sensor, né? Como esperado aí, certo? E aí, uma das coisas que o Gabriel começou a falar ali é justamente que, às vezes, eu vou poder gastar muito dinheiro em um sensor apenas, mas os meus outros sensores, eles vão ser problemáticos. E aí a gente vai entrar numa coisa muito importante que a gente começou a falar na aula passada, quando a gente introduziu o conceito de probabilidade, né? Os conceitos de probabilidade que a gente vai estar usando. Que é basicamente o quê? A ideia de fusão sensorial. Então, os nossos robôs que a gente utiliza, eles
não vão ter um único sensor para fazer a tarefa que ele quer ali. Na maioria das vezes, os nossos robôs, eles vão ter diversos sensores e o que a gente vai fazer é exatamente tentar combinar a informação desses vários sensores de forma que aquela informação ela tenha uma incerteza menor do que eu teria se eu estivesse usando um único sensor, né? Então aqui, né, eu coloquei esse gráfico porque eu acho ele bem interessante, ele mostra vários sensores que a gente utiliza nos nossos sistemas e ele mostra também, né, a diferença de preço que a gente pode ter entre cada um desses sensores. É claro que isso aqui, como eu falei, né, é uma coisa que varia muito, né? Cada dia a gente tem sensores mais caros, mais baratos, maiores, menores, mas já passa uma ideia bem grande, certo? E aí, dentro da fusão sensorial, a gente vai estar falando de duas coisas diferentes, né? Então, a ideia da fusão sensorial é exatamente a gente combinar informações dos diferentes sensores para a gente ter uma melhor representação da informação, certo? E o que a gente quer é um modelo mais completo e, claro, menos incerto ali. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que a gente tem sensores que eles voltam coisas totalmente diferentes, né? Tipo, será que eu consigo juntar informação visual com o dado do encoder, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a nossa fusão sensorial, ela vai depender do tipo de informação que o sensor retorna. Se a gente tem sensores que retornam o mesmo tipo de informação, então a gente viu que eu posso usar um laser e um sonar para me retornar uma distância para um objeto. Se eu for juntar essas duas informações, a gente vai falar que a gente está fazendo, né? A gente está usando uma informação redundante, porque elas são, né, relativas ao mesmo tipo de informação, mas dados por sensores diferentes. Ou a gente pode ter informações complementares, ou seja, são sensores que vão me voltar informações diferentes, mas que eu consigo, a partir dessas informações diferentes, alcançar um objetivo único, que é uma certa medição que eu quero, certo? Então, se a gente for entender aqui, né, coloquei aqui sensores de mesma cor, representando uma fusão redundante. Então, eu posso ter sensores aqui que vão me voltar mesmo tipo de informação, não é a mesma informação, né, porque cada um fez a sua medição, sendo combinado também com outros sensores, de forma que, a partir dessa combinação, aquela informação, por exemplo, o deslocamento do meu robô no ambiente, é uma informação melhor, né? Mais completa, com menos incerteza que a gente tem ali, certo? Outra coisa que a gente vai poder fazer nesse contexto é o que a gente chama ali do tipo, é analisar o tipo de fusão que vai ser utilizada. E é claro que o tipo de fusão depende do tipo de informação que a gente vai estar utilizando. Então, a nossa fusão, ela vai ser baseada em três categorias também. Uma fusão que a gente vai chamar de complementar, em que a gente vai juntar dois dados que me voltam informação, modelos parciais do ambiente, e eles vão me complementar num modelo mais completo. Uma fusão que é chamada de competitiva, que é quando eu tenho dois sensores, duas informações, que me voltam a mesma representação do meu ambiente. E aí eu vou ter que juntar essas informações iguais. Ou seja, eu vou ter que escolher quem que eu vou dar mais ou menos prioridade ou como combinar essas duas informações ali. E a gente também tem fusões cooperativas, que parece muito quando a gente falou aqui do sensor, né, da informação complementar. Apesar do outro chamar complementar ali, né? Que é basicamente o quê? Eu só consigo estimar uma determinada informação se eu combinar dois sensores, né, ou duas informações diferentes ali, certo? Então, para a gente tentar simplificar aqui,
Digamos que eu tenho um determinado sensor e a partir desse sensor eu consigo fazer essa representação do ambiente. E aí eu tenho outros dois sensores que, quando combinados, eles também me voltam essa representação. Se eu quiser juntar essas duas informações aqui, vocês acham que vai ser qual tipo de fusão? Complementar, competitiva ou cooperativa? Estou juntando essas duas informações aqui. Complementar. Ah, por quê? Um tá com. Não sei se. Eu não sei qual tá correto, mas. Um tá mostrando Não, mais embaixo essas e o outro duas mais em aqui cima. você acha que é complementar? Elas estão me voltando modelo. Eu estou juntando modelos diferentes aqui Não, para mesmo eu modelo. complementar. Não, Então, mesmo se é o modelo. mesmo Então, modelo, entendi, é competitivo. então deve ser competitiva, certo? Mas é? Calma, a gente vai ver. Tá. Talvez, né? Alguém acha que é outra coisa? Esses caras aqui, eu precisei juntar a informação desses dois sensores para efetivamente construir esse modelo. Qual será que é a fusão que eu estou tendo aqui entre o sensor 2 e 3? Vou voltar aqui para vocês lembrarem. E aí? Parece que é diferente dessa aqui, certo? E finalmente a gente tem um outro sensor voltando outra coisa ali, né? Então, se a gente for simplesmente olhar aqui, a gente tem uma fusão competitiva, né, para deixar bem claro o que isso representa, que é justamente o que? Olha, eu tenho a mesma representação, né, do meu... Não é a mesma, né, assim, representam a mesma coisa. E eu tenho que juntar. Qual que é mais certo? É esse quadradinho um pouco mais para baixo ou o quadradinho, o cilindro um pouco mais para cima? Eu vou ter que juntar essas informações. Então tem uma competição entre essas duas informações. Esses dois sensores, eles tiveram que cooperar para, a partir da junção desses sensores, eu conseguir fazer essa estimativa. E, finalmente, o meu sensor 4 voltou uma outra coisa, certo? Que complementa o que os meus outros sensores estavam vendo. Então, quando eu juntar aqui essa informação, uma fusão complementar. E aí, se a gente for lembrar lá, ó, dados incompletos para gerar um modelo completo. Eu tinha dados aqui incompletos e aqui eu tinha dados incompletos. Quando eu juntei, né, na fusão complementar, virou uma representação mais completa do nosso sensor, do nosso ambiente, né, do nosso modelo ali. Alguma dúvida aqui, gente? Ficou claro essa ideia da fusão sensorial? Então, isso é a ideia, né, que a gente vai estar trabalhando bastante também. E aí, né, a ideia dessa fusão sensorial é justamente que elas vão ser realizadas, não, ela vai ser realizada ali por métodos, né, matemáticos aí que vão analisar e tratar a incerteza dessas informações. E aí, o que a gente falou na aula passada são diferentes formas que a gente tem para tratar essas incertezas dos nossos sensores. Então, as ideias, né, a ideia dos nossos métodos probabilísticos que a gente vai estar trabalhando, né, e a gente vai começar a ver a partir da próxima aula, focando em dois problemas específicos, é justamente como que a gente vai usar informações de diferentes sensores, de diferentes fontes, exatamente para agregar e nos ajudar a construir o nosso modelo, né, a estimar os nossos estados. Então, alguns exemplos, né, de técnicas de fusão sensorial muito tradicionais que a gente vai ter, os filtros de Kalman, né, filtragem complementar, a própria utilização de redes neurais, né, para tentar deixar isso bem simplificado ali. Além de vários outros métodos baseados, né, como a gente vai ver também, principalmente na aplicação do filtro de Bayes.